Se eu te perguntasse hoje o que você quer para sua vida em 5 anos, você saberia responder? Eu já abordei aqui que as pessoas não pensam, né? E entre não pensar, elas não se permitem sonhar, elas não se permitem visitar lugares que elas ainda não alcançaram. As pessoas são, acima de tudo, máquinas, quase que robôs, fazendo exatamente uma rotina pré-programada. Ela se encontrou em uma realidade social, uma realidade intelectual, ela se encontrou numa realidade financeira e ela se acomodou ali. E ela vai ficar ali. E é muito complicado, eu entendo. Você não tem referências, você não tem ninguém por perto, você não tem ninguém mostrando como é que faz o caminho, se é possível ou se não é. É difícil pra cacete você olhar pra uma pessoa dessa e falar, porra, lê um livro aqui. Às vezes tem uma palavra que logo no começo ela não sabe nem qual o significado. E ela não tem o mínimo de atenção necessária, ela nunca lê um livro, nem na escola direito, ela vai ler um livro pra quê? Só que é muito perigoso quando você não expande o seu horizonte, quando você não expande suas referências, sejam elas culturais, sejam elas filosóficas, seja ela intelectual, seja ela financeira, e principalmente quando você não expande a sua ambição, quando você não sonha mais. E eu falo da ambição e sonho porque muitas das vezes falam que o sonho não é dinheiro, né? Mas muitas das ambições, muitos dos sonhos precisam de dinheiro para ser realizado. Você não tem sonho de ficar milionário, mas você tem um sonho de ir para Nova York, como é o meu caso. Você não tem um sonho de ficar milionário, mas você tem um sonho de ter o carro X. Você não tem um sonho de ser muito rico ou trabalhar bastante, ou de ter uma puta empresa, mas você tem sonho de morar na casa, num condomínio que só empresários moram. E, cara, a ambição, ela tá diretamente, primeiro, direcionada ali às suas referências, aos seus horizontes, e às suas possibilidades também. Se você acha que não é possível, você não vai nem se dar o trabalho de sonhar, só que aí é um grande perigo. Sonhe, visualize as coisas. Veja como as pessoas que estão em tal lugar que você quer ir vão. Pode ser um restaurante da sua cidade que você nunca foi, pode ser um shopping, pode ser uma cachoeira, um lugar, mas veja vídeos, se imagine lá, se permita sentir o gostinho, o cheirinho, e a partir disso pensa, pô, o que, que eu posso fazer na minha realidade para alcançar esse sonho aqui? A Fernanda Montenegro, ela fala que o tamanho de um sonho, na propaganda do Itaú, ela fala que o tamanho de um sonho é o tamanho de uma vida. E isso me pegou muito, porque eu conheço mais de um caso, e esses eu conheço mesmo, eu já vi na minha frente. Eu conheço pessoas que às vezes elas eram auxiliares de serviços gerais, elas eram faxineiras, e trabalharam a vida toda, economizaram um pouquinho de dinheiro ali, arrumaram suas casinhas, e quando ficaram velhas, elas foram conhecer o mar. Porque o sonho delas era conhecer o mar. Então, por mais que essa pessoa não tivesse grandes rompantes, grandes ambições, grandes coisas, ela tinha ali seu desejo, sua ambição, e ela fez um plano tão concreto e depois ela realizou. Então ela fez duas coisas muito interessantes. Ela abriu mão da recompensa necessária, imediata. Três coisas, né? Ela colheu para plantar e primeiro ela se permitiu sonhar, mesmo sendo totalmente impossível e inviável para ela. Então, uma coisa, um convite que eu te faço aqui, uma reflexão que eu quero que você faça nessa casa é: como é que tá a tua ambição? A tua ambição, ela tá grande, ela tá pequena? Você tem se permitido sonhar? E outra coisa, seus sonhos são realistas? Por que que acontece? Eu não gosto de frustrar os sonhos de ninguém, né? Mas tu tem 1,60 m de altura e tu quer ser jogador de basquete, pô, irmão, não dá. Tu tem 27 anos, é ruim, e quer jogar bola, não dá. Mas se os seus sonhos são principalmente voltados ao empreendedorismo, você cozinha bem, sempre quis ter um restaurante, você pinta bem, sempre quis ter uma galeria de arte, você, ou então relacionado à profissão, em 10 anos você vira qualquer profissão da sua vida. E você vai ver que 10 anos passa assim, ó. Com 10 anos você consegue virar até médico. Então, por que que você não se permite se ver de jaleco? Por que que você não permite ver o seu restaurante aberto, do jeitinho que você quer? E a partir daí você começa a traçar um plano, porque você, uma vez que você vê que você quer, aí você vai buscar as ferramentas que eu falei em outro vídeo. Você vai entender como é que você precisa para abrir um negócio, vai entender o que que é uma galeria de arte, você vai ver o que que você precisa para passar no vestibular, porque aí você vai tangibilizando esse sonho, você vai deixando ele mais real, você vai trazendo ele mais para a realidade. Eu convido todos vocês a sonharem, a executarem os seus sonhos. E enquanto você não tem condição nenhuma de executar o seu sonho, se permita sonhar, visualize, sinta o cheiro, busque referências, procure saber o máximo, tem assuntos para conversar sobre os sonhos que você quer realizar. E a partir disso, use isso como um fator motivador para você trabalhar mais, para você estudar mais, para você ser mais. Porque a partir disso o mundo vai te recompensar. Não porque você merece, o mundo não te deve porra nenhuma, não. Mas porque você vai gerar valor para alguma coisa. Porque você, na busca do seu sonho, você vai ver que a pessoa que você era não serve para chegar no seu sonho. Então você vai ter que se lapidar ali, basicamente. Tem uma obra de arte que eu sempre achei ela muito interessante, que é um homem que ele tá num bloco assim para dentro, né? Aquele bloco que eles usam para esculpir, e o cara tá se auto-esculpindo. E não seria um autorretrato de todos nós, ou pelo menos aqueles que se propõem a entender que a versão que veio ao mundo não é a versão que precisa deixá-lo. A versão de nós que está aqui hoje não é a versão que precisa se encontrar daqui 3 meses. Nós precisamos evoluir, amadurecer, rever alguns conceitos, fazer mais e melhor. Mas para isso é preciso ter a ambição de melhorar. Então, novamente, eu te faço um convite aqui à reflexão.
Como estão as suas ambições? Onde está a sua ambição? Qual que é aquele sonho que você nem se permitiu sonhar? Você tem visitado ele de vez em quando? Você tem expandido a sua consciência? Você já adiou 2, 3 vezes a sua viagem dos sonhos porque você não foi capaz de conseguir recursos financeiros? Até quando você vai fazer isso? E eu falo esse vídeo olhando para mim mesmo, olhando para os problemas que eu enfrentei. Apesar de ter uma ambição muito alta, eu acho que eu pago pouco o preço dos sonhos que eu quero, porque eles custam caro, porque são grandes. É o tamanho de uma vida inteira, e uma vida é muita coisa, ou pode não ser nada. Depende daquilo que você estabelecer. Se sua ambição for baixa, se suas vontades forem baixas, se seus desejos forem baixos, pode ser uma vida abaixo até da mediocridade. Pode ser uma vida na média, uma vida digna, ou pode ser uma vida fantástica dentro de cada realidade que ela se propor a ser. E o legal de tudo isso é que depende de você, das escolhas que você faz, das referências que você tem, de onde você coloca os seus olhos, o seu coração e a tua vontade de fazer as coisas. Tenha ambição, queira mais, porque até porque você pode, pra caralho.